Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, pela primeira vez aqui no púlpito da Igreja Cristã Criativa, essa igreja que eu amo, e já posso sentir o peso da responsabilidade de estar aqui. Mas eu creio piamente que o que Deus colocou no meu coração e veio falando comigo durante essa semana, a partir da quinta-feira, Deus vai falar com você também hoje. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, versículo de 27 a 30. Mateus 9, de 27 a 30. A Bíblia diz: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Versículo 30, só apenas a parte A diz: e abriram-se os olhos. A gente está diante de um texto que tem uma profundidade muito grande, mas por muitas das vezes nós passamos por cima desse texto e a gente não consegue enxergar o que Deus está revelando nesse texto. E eu quero falar nessa noite no tema: fé que rompe barreiras. Fé que rompe barreiras. E para falar de fé que rompe barreiras, não tem como começar de forma diferente, a não ser a gente entender o que é a nossa fé. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 11, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Por muitas das vezes, nós olhamos para esse texto e falamos: cara, a fé é algo surreal, sobrenatural, e realmente é. Só que o problema está em nós pensarmos que a fé, ela é apenas espiritual. Por quê? Eu vou te explicar. O livro de Tiago fala que a fé sem obras, ela é morta. Então, se a fé, ela fosse apenas algo espiritual, que não reverberasse de alguma forma no mundo natural, a Bíblia estaria errada. Que ela fala que a fé sem obras, ela é morta. Então, a primeira coisa que você tem que entender nessa noite é que fé, ela não é sentimento. Fé não é sentimento interior. Fé não é convicção intelectual. Fé não é compreensão da palavra. Fé é uma dádiva de Deus que ela é refletida em nossas atitudes diárias. A nossa fé, ela vai reverberar a todo momento nas nossas atitudes, nos nossos posicionamentos, na nossa fala, no nosso orar, no nosso pensar, no nosso agir. A fé, ela tem que reverberar em todos os momentos na nossa conduta cristã. A Bíblia diz que o justo viverá por fé. É somente pela fé. Então não tem como eu chegar num momento dentro da minha casa, agir de uma forma contrária à palavra de Deus e pensar que eu estou agindo por fé. Não, nesse momento eu estou negligenciando a minha fé. Isso é altamente errado. Então muitas pessoas têm dito o seguinte: cara, eu creio piamente em Jesus, e ele professa uma fé maravilhosa, mas a verdade é que a conduta cristã dele não tem reverberado a profissão de fé dele. E nessa noite eu quero refletir de forma muito profunda nesse contexto da fé que rompe as barreiras. E nesse texto a gente se depara com uma situação muito interessante, que é a de 2 cegos. Os 2 cegos, eles veem Jesus tinha acabado de realizar um grande feito, que era a ressurreição da filha de Jairo. E a fama dele correu por aquele lugar. E Jesus, quando ele estava saindo daquele ambiente, esses 2 cegos ficaram sabendo que Jesus estava passando. E eles começaram a seguir Jesus e ir atrás de Jesus. Mas talvez você não entenda o que isso significa para eles. Porque você lê o texto, nós moramos no Brasil, num contexto totalmente diferente. A gente lê o texto, legal, os cegos viram Jesus, de alguma forma, né, eles ficaram sabendo e foram até Jesus. Mas para eles foi algo totalmente diferente. Por quê? Eu vou te explicar. O cego, no contexto judeu,
eles eram considerados imundos, segundo a conduta cristã deles. Eles eram impuros, ou seja, você não poderia chegar num cego e tocar nele, e ter intimidade, relacionamento com ele, porque você ia se tornar impuro. E era necessário que você saísse do meio social para se purificar durante um tempo. Então a gente vê que aqueles cegos, eles viviam uma vida totalmente sem relacionamento social, ignorados, lançados ao canto. Por isso que quando você vê a Bíblia falar sobre cego, coxo, paralíticos, sempre vai falar que eles estavam à beira do caminho. Sabe por quê? Porque eles eram mendigos. Eles viviam das esmolas que recebiam, porque eles não podiam ter convívio social. Então eles não teriam possibilidade de sustento próprio. Eles eram imundos, eles viviam num relacionamento totalmente fora da sociedade, eram considerados marginalizados por conta disso, e muitas vezes considerados pecadores. Se você lembrar, no livro de João, fala de um cego de nascença, e os discípulos falaram: Senhor, falando com Jesus, Senhor, eles pecaram ou seus pais? Quem pecou para que ele nascesse assim? E Jesus vai totalmente contra, ele fala: nem seus pais e nem ele. Mas ele nasceu sim para que as obras de Deus fossem manifestas na vida dele. Então, eles tinham crenças que eram limitadoras, que eram contra aquilo que a verdade da palavra ensina. Mas o fato era que os cegos, eles eram considerados dessa forma. E por serem considerados assim, eles tiveram que romper muitas barreiras para chegar até Jesus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, das barreiras que a sua fé vai ter que romper para que você tenha uma vida cristã saudável, caminhando lado a lado com Jesus. E a primeira barreira é a deficiência física. Eles não enxergavam. Então a pergunta que eu faço para o texto é: como que eles foram até Jesus se eles não enxergavam? Com certeza, eles tinham algum amigo que de alguma forma tinha uma outra deficiência e conseguia ver. E eles falaram: cara, me leva até esse cara, eu preciso chegar nesse cara, me ajuda, alguém me ajuda. Eles não olharam para a deficiência física, para a dificuldade física deles. Muitas das vezes hoje, os cristãos, eles têm olhado para coisas tão fúteis e têm perdido a oportunidade de estar perto do Senhor. O pastor gosta muito de falar do caso da unha encravada. O cara está com a unha encravada e fala: não vou na igreja não. O cara está caindo um sereno: não vou não, senão eu vou me molhar, isso é muito desconfortável. Muitas das vezes: não, cara, eu não vou ler a Bíblia não, porque eu tenho muita coisa, muito compromisso, muita situação, e eu chego cansado em casa, então esse cansaço, não dá, cara, não dá. As pessoas têm olhado para as barreiras que elas estão encontrando, mas não têm olhado para Jesus. Esses cegos, eles romperam com isso, eles falaram: cara, eu preciso chegar até esse cara, me ajude de alguma forma. E eles conseguiram chegar até Jesus. Talvez seja para você pensar: o que tem te impedido de viver uma vida cristã mais perto de Jesus hoje? O que tem te impedido de ter um relacionamento mais pessoal com Jesus? Amém, obrigado. Mas sabe o que acontece? Sabe por que eles romperam com essa barreira? Porque eles tinham prioridades. A prioridade daqueles cegos era apenas uma: estar com Jesus, independente de qualquer coisa. E eles não olharam para o restante das coisas. Eles falaram: cara, eu preciso ir até Ele, e eu vou arrumar alguma forma de estar com Ele. Qual é a sua prioridade hoje? Será que Jesus realmente tem sido prioridade em nossos corações? Porque não tem como eu dizer que eu creio piamente em Jesus, que Ele é o único, suficiente Salvador, e Ele não ser minha prioridade. Isso seria contraditório. Por isso que eu estou falando de uma fé diante de uma conduta cristã. Uma fé que vai se reverberar no seu posicionamento todo dia. Eles romperam a barreira da dificuldade física porque eles tinham Jesus como prioridade. A segunda barreira que eles enfrentaram foi a barreira do preconceito cultural e social. Como eu te falei, para eles, para o judeu, o cego, ele era considerado tudo aquilo que eu já coloquei aqui. Eles poderiam muito bem falar assim: cara, não tem como eu ir até Jesus não. Jesus era famoso, conhecido pelas suas obras. E Jesus estava cheio de gente, com certeza ao lado dele, os discípulos. E milhares de pessoas caminhando com Jesus. Eles podiam falar: cara, eu sou cego, eu sou imundo, pecador, largado de canto. Como que eu vou conseguir chegar até Jesus? Ah, não vai dar não, não vai ter como não. Mas sabe o que eles fizeram? Eles não olharam para isso. De repente você está aqui e você tem olhado muito para aquilo que as pessoas pensam a seu respeito.
Tem gente que fala assim, cara, eu não vou para a igreja não, porque senão meus amigos vão falar que eu sou meio bitolado, que eu tô perdendo, tô ficando meio estranho, meio... Não sei, cara, acho que não vai dar para eu agora. Vou esperar um tempo, né? De repente daqui a um tempo eu consiga ir até Jesus, porque agora meus amigos vão zoar demais, sabe? Vai ficar meio chato, e a prioridade acaba se tornando os amigos. As pessoas têm olhado para aquilo que está à sua volta, não para o alvo que é Jesus Cristo. O que eu quero te dizer hoje é para você não olhar para as circunstâncias, olha para Jesus. Olha para Jesus, sabe por quê? Quando você começar a olhar para as circunstâncias, seja ela de qual cunho for, você vai perder o foco do Senhor, e a sua vida ela vai de mal a pior, e a sua fé ela vai se revelar uma fé fraca. Quando nós temos uma fé saudável, uma fé que rompe as barreiras, uma fé que te faz caminhar perto de Jesus, as circunstâncias, elas não têm mais valor. Imagina se Davi olhasse para o tamanho de Golias. Ele tinha voltado para casa correndo. Mas ele olhou e ele falou assim, rapaz, você é grande, hein? Mas eu vou contra você na força do Senhor dos Exércitos. Davi, ele não focou no tamanho do problema, ele focou na solução. E a solução para os nossos problemas são Deus, é Deus. Talvez você está olhando para os seus problemas, para as circunstâncias que tem envolvido e tem perdido o foco de quem é aquele que você crê. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor da Glória, o que tem todo o poder, o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Ele é o Todo-Poderoso. Mas você tem perdido o foco diante das circunstâncias. Rompa com a barreira do preconceito social e cultural. Meu querido, a mídia tem ensinado tanta coisa, mas tanta coisa inútil. Eu nem televisão tenho em casa, e não me faz falta nenhuma. Porque se só na internet eu já vejo um monte de abobrinha. A questão é que a sociedade tem tentado empurrar goela abaixo dos cristãos condutas que são contra a palavra de Deus. Agora eles têm falado sobre a questão do transgênero. Bom, homem não nasceu homem, ele pode escolher se ele vai ser homem ou se vai ser mulher. Mulher não nasceu mulher, ela que vai escolher. Mas gay nasceu gay. Estranho, né? Parece contraditório. Não faz sentido nenhum, mas o fato é que eles estão empurrando goela abaixo. E o pior, as igrejas estão engolindo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E sabe por que estão engolindo? Porque eles estão olhando para circunstâncias. Cara, se a gente não agregar isso, vai dar ruim para a gente, hein? A gente vai perder membro, as pessoas não vão querer vir na nossa igreja, então a nossa igreja tem que se contextualizar, cara. Não, tá errado. Tá errado. Nós cristãos, nós temos que nos posicionar. Nós não podemos compactuar com aquilo que o mundo tem para oferecer. Nós somos o quê? Sal e luz. Nós viemos para trazer brilho, para trazer sabor a este mundo. Mas a partir do momento que a gente começar a olhar para as circunstâncias que estão ao nosso redor e começar a agregar um mundo em nós, acabou. A nossa fé ela vai embora, ela se perde, ela se revela uma fé fraca e inativa. A terceira barreira é a barreira da rejeição. E rejeição é um assunto muito sério. Se tinha alguém nesse contexto rejeitado, era aqueles dois cegos. Eles não podiam ter amigos, relacionamentos. Eles eram considerados imundos, impuros. Você imagina a pessoa falar, cara, você é imundo, você é impuro. Isso dói. Eram considerados marginais, mendigos. Eram considerados pecadores. Eu imagino que talvez até os familiares deles os rejeitaram. Talvez seja o seu contexto hoje. De repente você está aqui e você é uma pessoa profundamente rejeitada. Talvez você sofreu rejeição na sua família, dos seus pais, dos seus irmãos, na sua escola, dos seus amigos. Talvez você está aqui e você tem uma gama de coisa para trás que precisa ser tratada. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Semana passada eu saí para fazer um evangelismo junto com meu irmão e eu abordei um grupo de 4 adolescentes. E eu falei, vocês têm um minutinho para ouvir da palavra de Deus? E eles olharam para o outro meio desagradável, né? Aí o cara falou assim, pode falar. Aí uma menina, ela falou assim, eu sou ateu. Eu olhei para ela, eu falei, eu posso fazer uma pergunta? Ela falou, pode. Eu falei, por que você é ateu? E a resposta dela me intrigou muito. Ela falou, a minha questão não é nem com Deus e tal. Só que eu já passei por tantas igrejas, e eu já fui tão ferida, que hoje eu prefiro viver assim.
Eu não sei por que ela foi ferida, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que ela passou por várias congregações e ela foi machucada. A igreja tem perdido o maior de todos os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós temos perdido isso, sabe por quê? Porque a nossa fé tem sido fraca e não temos caminhado perto com Jesus, porque Jesus foi o que mais caminhou perto desse tipo de gente. Cego, coxo, paralítico, doente, endemoniado, todo tipo de gente ruim, Jesus estava perto pregando o amor e a restauração. A igreja tem se afastado de Jesus e, consequentemente, se afastado de pessoas. É necessário que nós compreendamos essa questão. É necessário que nós começamos a amar as pessoas. E amar de verdade. Amar de verdade. As pessoas têm sido feridas, machucadas, rejeitadas diante dos nossos olhos e nós não temos feito nada. E essa não é uma mensagem de exortação, entenda o que eu estou te falando. Eu estou falando de fé. É você começar a expressar a sua fé na conduta diária. E eu virei para aquela menina e falei: minha querida, ferida, perda, machucado, sempre tem na caminhada cristã. A questão é, se você não trata, um abismo chama outro abismo, você vai de mal a pior. Por isso que você está nessa circunstância. Agora, uma coisa você pode ter certeza: tem solução para a sua causa. Tem tratamento, tem cura. E aqueles cegos, diante desse contexto todo de sofrimento, eles ficaram sabendo, Jesus está passando. Ele falou: Jesus, aquele Jesus. E ele foi até Jesus. Sabe por que ele foi até Jesus? Porque eles sabiam que, independente de como o mundo os via ou pensava sobre eles, eles sabiam que Jesus iria os aceitar e dar abrigo a eles. Jesus te aceita, cara. Jesus te aceita como você é. Talvez você está aqui e você está todo quebrado. Eu não te conheço, mas você se conhece. Você sabe. Talvez você está aqui e você está todo machucado, cheio de carrapicho, cheio de coisa. Cara, Jesus te aceita da forma que você está. Tira essa coisa da cabeça de quando eu estiver melhor comigo mesmo, eu vou para a igreja. Vem do jeito que você está, que Jesus vai tratar você. Tem tratamento. Tem tratamento, claro que tem tratamento. Porque Jesus, cara, em momento nenhum ele fazia acepção de pessoas. Muito pelo contrário, Jesus ele agia diante da situação. Lembra do jovem rico? Ele chegou até Jesus todo marrento. Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou: você guarda os mandamentos. Ele falou: não, mas eu já tenho observado desde criança. Ele se achava ao máximo, o praticamente sem pecado. Jesus foi lá e tocou na ferida dele. Falou assim: vende tudo que você tem e me segue. Dá para os pobres e me segue. Quando tocou naquilo que era mais importante para ele, que era a riqueza, ele falou assim: não vai dar para mim não, cara. Por quê? Era um rico soberbo. Por outro lado, tem a mulher pecadora que chega aos pés de Jesus e se derrama. E ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela derrama o bálsamo. Ela seca com os cabelos. Atitude de humilhação e humildade. Jesus olha para ela e fala: perdoados estão os seus pecados. E um soberbo fariseu fala: ela é pecadora, cara. Jesus vira para ele e fala: meu querido, olha só. Tem uma pessoa com muito pecado e uma com pouco. As duas foram perdoadas. Quem é mais grato? Ele falou: a que mais foi perdoada. Ele: pois é, exatamente isso. A quem pouco perdoa, pouco ama. A quem muito perdoa, muito ama. Entenda uma coisa: se a situação sua for a pior de todas, a consequência é você ter um relacionamento mais profundo com Jesus. Tem que haver tratamento. Tem que haver tratamento, não tem como. Mas diante dessa ideia, você entendendo esse contexto, como foi para eles irem até Jesus, eu vou começar a pregar agora. Isso foi só para você entender o contexto que eles estavam inseridos. Como foi para eles o passo de ir até Jesus. Agora nós vamos aprender com o texto. Olha para a sua Bíblia, versículo 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Olha que linda a exclamação daqueles cegos. Eu imagino o tumulto, aquele monte de gente seguindo Jesus, e eles vêm acompanhado por alguém que estava direcionando eles, e eles gritavam: tem compaixão de nós, filho de Davi. Eles gritavam com tudo que tinha dentro deles. E o mais lindo de tudo é a palavra que eles usam: compaixão. Eu não sei se você sabe,
Mas compaixão envolve compartilhar do mesmo sentimento, envolve entender a dor do outro. A expressão deles é a seguinte: Senhor, olha para a minha dor, olha para o meu sofrimento, olha para o meu estado, participa comigo e trata minhas feridas. É a exclamação mais linda de todas. E nesse momento talvez seja isso que você precisa fazer: olhar para Jesus com sinceridade. Tem muita gente que quer algo de Deus, mas fica todo marrento, não quer abrir o coração. Meu querido, seja sincero consigo mesmo, mas principalmente com Deus. Senhor, eu estou quebrado, eu estou ferido. Meu casamento, cara, eu não aguento mais. Estou destruído. Minha vida financeira está um fracasso. Eu não consigo mais orar, não consigo te buscar. Eu nem sei a última vez que eu senti a sua presença. Começa a ser sincero com Deus, cara. Abrir o seu coração e fala: Senhor, tem compaixão. Participa comigo disso tudo. Muda essa realidade. Eu tenho certeza que Ele vai te responder, assim como Ele respondeu aqueles cegos. Sabe por quê? Cara, Jesus Ele era magnífico. Quando as pessoas vinham em postura de humildade, de arrependimento, Ele estava pronto a responder. Ele estava pronto a assistir, pronto a dar tratamento, a dar cura, a dar restauração. Por isso que eles tiveram resposta, cara. O nosso maior inimigo é o nosso eu. As pessoas têm vivido uma vida medíocre. Medíocre que eu falei anteriormente, tá? Vive uma vida de soberba quando na verdade está sem autoestima nenhum. Vive uma vida demonstrando para as pessoas ao redor algo que na verdade não tem nada a ver. Vive de aparência. Mas sabe por quê? Às vezes não é nem por mal, mas é porque não aprendeu. É porque não aprendeu na escola do Evangelho como que se achega até Jesus e como caminha em fé. Quando você entende que você tem que estar o tempo todo caminhando como se estivesse do lado de Jesus. O Erickson falava eu tenho que ler esse livro. O Erickson falou esse livro um monte de vezes. Em seus passos, o que faria Jesus? Cara, pensa nisso que você vai mudar a sua postura totalmente. Jesus, Ele foi humilde. Jesus, Ele foi sereno. Jesus olhava para a dor dos outros, Ele se compadecia. Quando você entender isso, você vai começar a caminhar em compaixão o tempo todo. Compaixão para com o próximo e também solicitando compaixão a Deus, porque, cara, a gente falha direto. A gente erra tanto, a gente falha tanto, a gente fraqueja tanto. Só que muitas das vezes falta a peça fundamental do quebra-cabeça: arrependimento. É olhar e falar: Deus, cara, eu tô fraco, não tá dando não, cara, eu tô falhando demais. Mas eu preciso voltar. Eu preciso voltar para a casa do Pai. Eu preciso voltar para o lugar de relacionamento, para o lugar secreto. Que quando você se posicionar dessa forma, cara, é instantâneo. É instantâneo. Deus, Ele vai romper na sua vida, porque você rompeu em fé. Mas não para por aí. A Bíblia fala no versículo 28: tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou. Olha a pergunta de Jesus: credes que eu posso fazer isso? Jesus, Ele está falando: vocês acreditam que eu posso te curar? Qual foi a resposta? Sim, Senhor. Mais uma vez, nós, lendo esse texto, a gente não vê nada demais na resposta do cego, mas para eles, uma profundidade. Sabe por que ele usou o termo Senhor? Porque naquela época existiam os senhores dos escravos. Existia escravo naquela época. Quando Jesus, Ele lava o pé dos discípulos, fala: não, cara, que isso? Não é você que tem que fazer isso. Eram os escravos que faziam. E Senhor quer dizer dono, quer
quer dizer autoridade, é figura de autoridade. Então a resposta do cego, a pergunta é: você crê, cara, que eu posso fazer isso? A resposta do cego é: com certeza, o Senhor está muito além do que eu imagino, o Senhor está muito acima, a autoridade que o Senhor tem é diferenciada, você é dono da minha vida a partir de agora. Cara, reconhece quem é Jesus, olha para Jesus como Ele é, fala com Ele: Senhor, se compadece de mim, porque o Senhor está muito além, o Senhor só é inconcebível. A expressão de Paulo é maravilhosa. Ó a profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis. Paulo está falando, cara, Deus, Ele está além do que a gente pode entender. A gente estuda teologia, café teológico, e tem que estudar, tem que crescer mesmo. Só que no final da conta a expressão é: Senhor, quem sou eu para compreender quem Tu és? Pode alguém imperfeito compreender alguém perfeito? Não tem como. Não tem como. Mas o que nós devemos fazer para romper em fé, romper as barreiras com a nossa fé, além de compadecer-te de coração, se entregar, é falar: Senhor, toma posse no lugar que é teu na minha vida. Assume o trono da minha vida. Porque, cara, o Senhor está muito acima de mim, eu sou muito pequeno. Tem uma música que fala: quero ser como criança. Sabe por quê? Eu tenho uma filhinha de 3 meses, gente. É um anjinho. Tudo ela depende de mim. Se ela tá cocô, eu que tenho que limpar. Se ela tá chorando, eu tenho que dar carinho, dar afeto. Se ela tá com fome, eu tenho que dar pra ela, que aí não dá não. Mas sabe o que acontece? Ela depende de mim. Assim tem que ser a gente com Deus. É falar: Senhor, eu não posso dar um passo sem a Tua graça e a Sua misericórdia. Me ajuda a caminhar, me ajuda nas pequenas coisas. Me ajuda quando eu lançar uma opinião, porque a minha opinião tem que ser baseada na minha fé, naquilo que eu creio. Me ajuda quando eu tratar o meu irmão, o meu amigo, porque se eu tratar ele errado, eu estou indo contra um princípio: amar ao próximo como a mim mesmo. Então, independente se o cara é ruim ou é bom, eu tenho que amar o cara. Isso é difícil. Por isso que a gente precisa da misericórdia dele. Rompa em fé nessa área, cara. Rompa em fé. Mas não para. O texto é maravilhoso. Ele fala: sim, Senhor. Depois Jesus ele fala: então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Jesus já tinha perguntado se eles criam. Eles falaram: nós cremos, o Senhor está muito além. Jesus podia ter feito algo muito simples: seja feito conforme a sua fé. Mas Jesus não faz apenas isso. Jesus, ele toca nos olhos do cego. Aí sim ele fala: seja feito conforme a sua fé. Ele toca na ferida do cego. Às vezes é preciso que Deus toque na nossa ferida, para que possamos exercitar a nossa fé. Talvez você está aqui passando por um momento absurdo de adversidade, sofrendo, e sofrendo muito. E talvez você não está entendendo nada, fala: Senhor, rompe, intervém. Mas não sabe você que é Deus que está tocando na sua ferida, para que você possa exercitar a sua fé. Sabe de quem eu me lembro? Abraão. Tico falou de Abraão. Abraão pediu uma coisa, um filho. Deus falou: vou te dar. Deus deu o filho para Abraão. O moleque foi crescendo. Deus falou: Abraão, pega o menino, sacrifica em meu nome. Entrega seu filho em sacrifício. Talvez se eu perguntasse para você hoje se você teria coragem de fazer isso, 99% da sua resposta ia ser não. Abraão fala assim: eu vou, eu entrego. Abraão, com uma dor imensa no coração, ele insiste em obedecer. Senhor, eu vou. Por isso que ele era o pai da fé, ele era um monstro. E Abraão, ele vai no meio do caminho, a pergunta dolorosa: Pai,
Temos tudo preparado para o sacrifício aqui. Mas cadê o cordeiro? Cadê a oferta? Que Abraão fala: Deus proverá, filho. Eu imagino o estímulo de Abraão dando essa resposta. Deus proverá. Na cabeça dele ele fala: você, cara, você é o sacrifício. Eu estou entregando aquilo que eu mais amo na minha vida, o meu filho. Você é o sacrifício. Você nem sabe porque você está indo como o cordeiro ao matador. Você não sabe para onde você está indo, mas eu tenho que te levar porque eu tenho que obedecer. E Abraão chega, prepara tudo e pega a criança e põe no Monte Moriá. Ele prepara o altar. Quando ele coloca a criança, que ele levanta o cutelo, que era usado para fazer o sacrifício, Deus fala: Abraão, não toque na criança. E Deus providenciou um cordeiro. Deus poupou a criança porque Abraão obedeceu. Eu não sei se você está entendendo, mas talvez você está aqui sofrendo muito, com dor, machucada, porque Deus tem tocado na sua ferida e você reluta em obedecer a Deus, em romper em fé. Meu querido, quando você se posicionar diante de Deus, romper em fé, diante dessas adversidades, Deus vai trazer suprimento e você não vai precisar sofrer mais. Assim como Abraão, ele falou: cara, eu vou obedecer, mas justamente no momento da entrega, Deus intervém. Quando você achar que tudo acabou, que tudo se foi, é o momento que Deus vai intervir na sua história. Quando eu pensar: cara, tá no final, eu não aguento mais, eu vou me matar, não quero mais viver, é nesse momento que Deus entra. Porque enquanto depende da sua fé, você é responsável. Você é responsável, você tem que agir em fé. Senhor, eu creio em Ti, por isso eu vou obedecer, eu vou adiante, eu vou romper com essa adversidade. Não importa como está, eu vou passar por cima disso. Agora, quando você não aguentar mais, aí Deus traz tratamento, Deus traz livramento. Mas o interessante é que muita gente está passando por esse momento tão difícil e não consegue mais buscar a Deus. Só que você não sabe, o sacrifício era recebido como oferta de louvor e adoração. O sacrifício ele era recebido como louvor. Sabe o que estava acontecendo naquele momento? No momento mais difícil da vida de Abraão, a atitude dele é: eu vou adorar a Deus. Ele adorou. Ele adorou no momento mais difícil. Talvez você está aqui todo quebrado, o seu altar de adoração está todo destruído e você não consegue adorar a Deus. Meu querido, más notícias para você. Você vai ter que reagir. Vai ter que reagir, cara. Você vai ter que reagir. Eu quero quebrar o protocolo e cantar um pedacinho dessa música aqui. Você vai aprender essa música agora. Ela é muito fácil, mas você precisa nesse momento adorar a Deus, independente das suas adversidades. Esquece tudo que você está carregando. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu sou filho. Você pode dizer isso? A letra da linha é muito facinho. Diga: o Pai me adotou, teu. Você era órfão, não é mais. Eu era órfão, hoje sou filho. O meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai nos separar do teu grande
ouvir você cantar isso. Ele te ama, cara. Meu Pai me ama. Mais forte, pode ser melhor. É adoração, é a sua melhor oferta. Pra sempre. E nada vai, nenhuma adversidade, nenhuma provação, sua fé vai romper. O Pai vai. O Pai me adotou. Ele te encontrou, você estava perdidão, cara. Eu era órfão, hoje sou filho. Pode segurar. É assim que Deus faz. Quando está difícil, adore. O problema está grande, você, cara, não tem mais jeito. É nesse momento que você tem que adorar com todas as suas forças. Deus vai intervir porque a sua fé rompeu as barreiras. Mas não acabou não. Não acabou não. Jesus toca nos olhos deles e fala: faça-se-vos conforme a vossa fé. Abriram-se os olhos dos cegos. Deus, Jesus, ele já tinha perguntado se eles criam. Vocês creem? A declaração deles foi maravilhosa. Sim, Senhor, nós cremos, o Senhor está aqui, o Senhor está além. Jesus vai, fala: tá bom, vem cá e toca neles, toca na ferida. Mas a frase seguinte de Jesus, ela é inusitada: seja feita conforme a sua fé. Jesus já tinha visto a fé neles, quando eles falaram que Ele era Senhor. Mas tem alguns momentos que Jesus, ele rompe. Jesus, ele foi além e falou: cara, então vai ser feito de acordo com aquilo que você crê. Sabe por quê? Muitas das vezes nós professamos com a nossa boca que nós cremos, mas o nosso coração não crê nada. A gente fala, bate no peito e tudo: não, cara, eu sou de Jesus, eu creio, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Mas a nossa conduta de fé está longe. Está longe. Não sei a sua questão. Seja sincero com você mesmo. Qual é a sua questão hoje? É seu casamento? É seu filho que está perdido nas drogas? É um tumor? É uma doença? É o que é? Um emprego? Qual a sua questão? Se Jesus virasse, você tem orado, não tem? Você tem pedido com fé? Mas se Jesus falasse assim: seja feita de acordo com a sua fé. E aí? Será que o milagre ia ser instantâneo como foi com os cegos? Ou seria apenas uma fé da boca para fora? Isso é muito sério, querido. Isso é muito sério. Sabe o que isso ensina para nós? Que a fé que rompe as barreiras, ela vai muito além das palavras. Ela vai muito além das palavras. A fé que rompe barreiras, ela flui de dentro de nós no mundo espiritual. Ela é uma dádiva de Deus e ela é transmitida para fora. Por isso que o milagre aconteceu na vida daqueles dois homens. O que tem te impedido de viver uma vida de fé, de viver uma vida com uma conduta cristã que reflete a fé no Senhor Jesus Cristo? O que hoje tem impedido? A igreja que eu falo no contexto geral, não é só a nossa igreja não. É tanto pastor se suicidando, cara. O pastor estava falando comigo antes de ontem. Por quê? Porque muitas das vezes a fé tem saído da boca, mas não tem saído da alma, do coração, do interior. E a pessoa não entende que justamente naquele momento de adversidade mais profundo é o momento que ele tem que romper em fé e adorar a Deus. É justamente nesse momento que Deus vai intervir na sua vida. É necessário que hoje nós, como igreja do Senhor, como filhos eleitos, que nós possamos caminhar de fé em fé, viver
somente por fé. Crer de forma real e sobrenatural naquilo que Deus pode fazer. Aquilo que Jesus fez foi algo grandioso. Tão grandioso que eles saíram contando para todo mundo. Jesus falou, cara, não conta não, deixa isso baixo. E eles saíram, espalharam por toda aquela cidade, por toda aquela terra, aquele ambiente, né? Sabe por quê? Quando Deus faz algo grandioso dentro de nós, não tem como a gente esconder, a gente é a natureza da gente. Quando Deus faz algo grandioso, a gente sai contando para todo mundo. Então por que muitas vezes temos negligenciado levar esse amor ao próximo? Por que temos negligenciado de falar com o nosso irmão dentro de casa que Jesus pode restaurar a vida dele? Talvez é porque essa fé tem vindo só da boca para fora. O desejo que eu tenho nessa noite é que você possa romper as barreiras com a sua fé. Todas as barreiras que eu falei, e entre outras, várias outras que tem. Você conhece as suas limitações. É necessário que a nossa conduta testemunhe. Sabe por quê? Eu fiquei 8 anos dentro da igreja evangélica. Eu achava que eu era crente em tudo. Tocava no louvor. Mas meu irmão estava dentro de casa indo para o inferno. Meu outro irmão também indo para o inferno. Porque a minha conduta era totalmente contrária àquilo que eu professava. Agora, a partir do momento que eu tive um encontro pessoal com Jesus, que eu entendi a grandeza dele, que eu me arrependi e que eu mudei a minha postura para uma conduta de fé, hoje meu irmão está aqui para a glória de Deus. O meu outro irmão também é líder de célula lá em Rio das Ostras, para a glória de Deus. Não é para mim não, é porque mais uma alma foi coletada do império das trevas para ser entregue à mão do Pai. Cara, não deixe a sua fé escondida. Não, Michael, mas eu creio, cara. Então começa a exalar a fé. Começa a botar para fora o que você crê. E hoje eu quero que você rompa no sobrenatural com a sua fé. Eu quero fazer uma oração para você hoje que tem alguma questão que aos seus olhos parece impossível. Não sei qual é a sua questão. Já falei de várias coisas. O seu casamento, uma doença, um processo, um emprego, um relacionamento, filho, mãe, pai, não sei qual é a sua situação, mas eu sei, você está aqui, você tem a sua situação, tem a sua questão que você ora e chora, fala, Senhor, intervém. Mas hoje, diante dessa palavra que é viva, e eu creio que Jesus continua fazendo até hoje sinais e maravilhas em nosso meio,